Sejam bem-vindos a Carlos Giev, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame de História ACIPOL. É um exame que recebi de um estudante, está a cutucar-me que eu resolva isto. Me parece que próxima semana estará a fazer o exame, portanto vamos fazer de tudo para resolver a maior parte das questões que este exame nos pede. Devo dizer que resolver o exame ACIPOL é mesmo que resolver outros exames, porque as questões que hoje são questionadas no exame do ACIPOL podem também serem cobradas na UEM, na UP ou em outras universidades. Portanto, eu quero lhe convidar a permanecer neste vídeo e não só deixa seu like, deixa a sua subscrição, comente no vídeo, deixa seu like para dar moral o Jovem K para continuar a fazer essas gravações para ajudar assim. Então deixa esse like, copie o link, envie no grupo do WhatsApp, no grupo dos seus bradas, publique sobre os exames e para ver se ganho moral para fazer isso. Então vamos lá tentar correr um pouco. Aqui temos muito pouco tempo, mas temos muita questão por resolver. Então vamos ver se a gente corre. Bem, já resolvi, como disse, a primeira parte está aqui no meu canal. Vamos just começar da questão 8. A questão 8 diz o seguinte: alguns dos fatores da ruralização da economia medieval foram significa a economia medieval ou da Idade Média era baseada lá no campo, baseada na zona rural. Estamos a falar do que? Estamos a falar do feudalismo. O feudalismo que era uma economia que era baseada no uso de que? De terras, ou nos donos de terras, senhores feudais, dominavam os sem terras, que eram conhecidos como o quê? Como os servos. Esses servos viviam nas terras dos donos de terras e pagavam alguns impostos, que provavelmente um dos impostos iremos ver abaixo desse exame. Portanto, quais foram os fatores que fizeram com que as pessoas saíssem da cidade para o campo? Naturalmente que a opção correta aqui, temos a opção correta, vou ler simplesmente as opções corretas, não é? Temos aqui a invasão germânica do século XVI século VI a VII, que acentuaram a ruína da economia romana, já em crise desde o Baixo Império. Portanto, é justamente a invasão do povo bárbaro que vai fazer com que as pessoas fujam das cidades para os campos e no campo fossem entrar numa nova economia ruralizada. E é interessante que você perceba que o povo, o bárbaro aqui referido, o povo germânico neste caso, esses germânicos, são também conhecidos como povo bárbaros, que eram povos que não falavam a língua latina e não tinham a cultura romana. Ok, vamos lá descendo um pouco. 9. Durante o período feudal, vejam que as questões são relacionáveis, né? Os serviços obrigatórios e gratuitos prestados pelos servos e também pelos vilões na reserva do senhor, como o cultivo dos campos, a reparação das amuradas do castelo, conservação de caminhos, abertura de poços, eram designados por... Eu estou a ter dificuldade de ler porque o exame não tem lá boa qualidade. O jovem enviou-me a fotografia, então não tem lá muito boa qualidade. Mas é interessante que essas questões todas ainda estão relacionáveis. Eu disse, os servos trabalhavam ou viviam nas terras do senhor feudal e pagavam uma série de impostos. Aqui a questão está a falar de um certo tipo de imposto, em que os servos tinham que trabalhar nas casas dos senhores feudais, abrindo as vias de acessos, construindo os muros, os castelos. Como é que se chamava esse tipo de imposto? Não é? Esse tipo de imposto era chamado por corveia. A opção correta é naturalmente C, corveia, mas existiam outros tipos de impostos, uma variedade de tipo de impostos, não é? Temos o caso de banalidade como imposto, temos a taxa como imposto. O que era imposto de banalidade? Imposto de banalidade era um imposto que era feito em função, ou que era pago em função ao uso de instrumentos dos donos feudais. Significa, o senhor feudal tinha ali um moinho, tinha ali alguns instrumentos
instrumentos para preparar alguns produtos, caso de milho, para pilar o milho, tinha que se usar instrumentos do senhor feudal. Portanto, tinha que se pagar um certo imposto para usar esses instrumentos, e esse imposto é conhecido como a banalidade. Havia também a tadla era na verdade um tipo de imposto em que as comunidades eram obrigadas a pagar as primícias, alguma parte de sua produtividade, seu rendimento, por estarem nas terras do senhor feudal. Então, depois de cultivarem a mapira, tinham que tirar uma quantidade e irem entregar ao senhor feudal. Existe uma imensidão de impostos. Aqui nessa questão tem aqui esse termo aqui, curva é um termo já não só aqui de África, estritamente até do Ngwene Mutapa. Curva era o imposto que os portugueses comerciantes pagavam por comercializar dentro do próprio estado de Ngwene Mutapa. Depois tem o que? Aqui tem Mussoko. Mussoko também é um tipo de imposto que já pagamos até no período colonial, não é? Que mais tarde esse tipo de imposto há de ser imposto de pajota, depois imposto per capita ou de captação, não é? Imposto de captação que era imposto por pessoa, não é? Então, 10. Eu tenho dificuldade de ler essas questões, mas vamos lá. Também por causa da luz também aqui. Vamos lá. O enfraquecimento das cidades sumérias criou condições para a ascensão de semitas que se achavam concentrados no torno da cidade da Babilônia. Um dos primeiros reis babilônicos foi. É interessante essa questão. Por acaso eu tenho aqui um vídeo que fala simplesmente sobre a historiografia daquela área. É melhor você assistir esse vídeo, que é a historiografia oriental. Falo tudo, todos os impérios que estiveram lá, a Suméria, a Síria, os Acádios, os Amonitas, os próprios babilônicos, os próprios caldeus, os próprios hebreus. Falo dali do crescente fértil, falo até da própria Babilônia, de toda a vida que houve ali. Então eu lhe sugiro a visitar. Um dos grandes reis que aqui até são mencionados, um dos primeiros que são mencionados aqui é o próprio Muharrab. Quando falo de Muharrab é interessante porque ele é o primeiro que vai criar o código de leis, não é? Que vai regir aquela sociedade que é conhecido como o código do próprio Hammurabi, né? 11. Visita o vídeo, é super interessante. Desde já também deixa o like, não assista esse vídeo sem deixar o like. Deixa o like, subscreva, tem um botão vermelho aí, comente, para o gajo ganhar moral, né? Vamos lá, 11. A salvação não se alcança pelas obras, mas sim pela fé, pela confiança na bondade de Deus. Este trecho insere-se num dos grandes movimentos da reforma religiosa do século XVI. Este movimento foi, naturalmente, que o século XVI há de ser mesmo um momento de da grande reforma religiosa, reforma que haverá dentro da própria Igreja Católica. Quando falamos de reforma, estamos a falar de mudanças, essas mudanças que serão forçadas por um grupo de jovens. Naturalmente que essas mudanças não são feitas de livre, espontânea e vontade por parte da própria Igreja Católica. É por isso mesmo que anos depois haverá aquilo que vamos chamar de contra-reforma. Contra-reforma que era uma questão, são políticas para negar, não é, esta reforma ou reprimir essa reforma, não é? E quando falamos desse trecho, esse trecho vai pertencer naturalmente ao Martinho Lutero, aquele senhor que vai colar na catedral 95 teses que contrariavam todos os procedimentos católicos que eram levantados como dogmas que são palavras que não deviam ser contrariadas. Dentro dessas 95 teses, existe lá naturalmente teses que vão lutar contra a indulgência que era o pagamento para se ter perdão, as eucaristias, a forma de confessar, essas coisas todas. Portanto, vai pertencer naturalmente ao Martin Luther, que vai criar a religião luterana. Temos aqui alguns indivíduos, não é? O luteranismo, nesse caso. Temos aqui alguns indivíduos, algumas religiões, que é o próprio anglicanismo, que está ligado aqui à Inglaterra, está ligado também ao rei Henrique VIII, este rei Henrique VIII que há de ser da dinastia Tudor, não é? Vai pertencer à última dinastia Tudor depois ou antes, antes da Revolução Burguesa Inglesa, que provavelmente vamos verificar um pouco mais abaixo, não é? Temos aqui o calvinismo que é do João Calvino.
Ok, dizer que as teses de Martin Luther são afixadas na catedral em 1517, ok? Então vamos lá à outra questão. Na outra questão temos 12, é isso mesmo? Sim, não, temos sim, 12. A recusa do Papa ao Pio, ao pedido, não é? Ao Papa, ao pedido da anulação do casamento de Henrique VIII, este que é o anglicano, né, da Inglaterra, com a Catarina de Aragão, foi motivo para que o soberano pudesse desposar a Ana Bolena a uma ruptura imediata entre o rei e o papado, dando origem a um outro movimento reformista que se designou, naturalmente, que é o anglicanismo, não é? Estamos a falar da mesma questão que está lá em cima, não é? É o próprio anglicanismo, por ter pedido que se cancelasse um certo casamento para se casar com outra mulher, porque a atual não dava filhos, pedindo ao Papa para que fosse negar, vamos lá, aceitar esse divórcio, e não tendo aceitado, o que é que faz o Henrique? Desfaz-se com a Igreja Católica, cria o anglicanismo na Inglaterra. Temos aqui alguns termos super interessantes. Eu disse, a Igreja vai naturalmente reagir a esta reforma com as contra-reformas. Um dos pontos de reação, atitudes de reação da Igreja Católica, há de ser naturalmente esta questão aqui, a Inquisição, que podia se servir também de tribunal, não é? Isso faz-se mesmo pelo concílio de Trento, cria-se esses pontos de Inquisição, indexação e companhia de Jesus, sendo que a Inquisição era mesmo morte, não é? Para todos aqueles que eram contrários à Igreja Católica. A indexação era uma lista de livros que eram proibidos de serem atidos, portados e lidos, não é? Mas também temos essa questão da companhia de Jesus. A companhia de Jesus, neste caso, era o movimento evangelizador que devia espalhar a fé cristã pelo mundo, não é? Pelo mundo que desconhecia muito essa questão da reforma que acontecia na Europa. Portanto, como a Europa era um espaço não muito que não aceitava muito a Igreja Católica nessa altura, com esses combates, era preciso que se isse aos novos mundos. Vamos lá, 13. A Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1689 assinalou a ascensão da burguesia ao controlo total do Estado. Esta revolução designou-se como que? Estamos a falar aqui socialismo, não é verdade? Sindicalização, não é? O triunfo do parlamento, o fim do capitalismo. Naturalmente que a opção correta é a opção C, o triunfo do parlamento. É interessante a gente perceber relativamente a Revolução Gloriosa. Eu devia até criar aqui como é que se diz aquilo? Uma folha para escrever, como é que posso fazer isso? Uma pequena cronologia relativamente à Revolução burguesa inglesa. Quando falamos da Revolução Burguesa Inglesa, a primeira coisa que nós devemos perceber é que há lá uma burguesia. Há uma burguesia lá que quer ser ouvida a nível do parlamento. Portanto, havia uma tendência sempre de se acabar com o parlamento. Não só estamos a falar de uma certa altura que na Europa vigorava o sistema absolutista de se governar. Estamos a falar principalmente da própria França. Portanto, a Inglaterra, ou um pouco antes, não é? Desse período de revolução, antes mesmo de 1603, nós encontramos anteriormente, não é? Uma geração de Tudors que era liderada a partir até desse indivíduo de quem falamos, o rei Henrique VIII, a sua esposa, por aí adiante. Portanto, esses indivíduos eram parlamentaristas, não eram absolutistas. Portanto, com a morte da rainha Elizabeth, portanto, sem deixar um herdeiro, o que é que depois acontece? Aparece o seu sobrinho, o Jaime I, portanto, este jovem ambicionando o poder, não só um poder absolutista, inspirado por aquilo que acontecia na Europa, principalmente na França. O que é que ele vai fazer? Vai tomar ideias meio contrárias, não é? Portanto, ele sobe ao poder em 1603 até 1625, vai começar a desrespeitar o parlamento. Bem, ele morre em 1925, quem vai lhe suceder ao poder é seu filho Carlos I, este filho Carlos I, que vai
vai continuar com as ideias do pai, desrespeitando o parlamento, e o parlamento assistindo isso passivamente, sem manifestar nenhuma contradição. Só que o que acontece é que lá para os 1640, este mesmo indivíduo vai precisar de um apoio do parlamento para resolver uma questão de guerras que a Inglaterra tinha com os outros estados, o caso da Escócia, o caso mesmo da própria França, e era essa altura que o parlamento vai negar, conceder esse apoio, porque o parlamento existia, ainda que não ouvido, não se reunindo corretamente, portanto, nega o parlamento de conceder o imposto. Enquanto negava de conceder o imposto, há uma guerra que é preparada, não é, entre o parlamento e e o próprio rei. Portanto, 1600 há de ser o 1640, não é, há de ser o período 1640 até 1658 há de ser o período da guerra civil. Neste caso, há uma guerra civil que vai acontecer desde 1940 até 1949, portanto, e esta em parte guerra civil também é de ser conhecida como a Revolução Puritana, pelo fato de a burguesia pertencer aos puritanos, que eram em parte ligados à religião calvinística, não é, um pouco contrária do anglicanismo, catolicismo, não é, porque ainda prevalecia essa questão do catolicismo. Portanto, há esse conflito. O que é fato é que o rei Carlos I é vencido, não só é vencido, como também depois degolado, ascende ao poder o Oliver Cromwell. Portanto, quando ascende ao poder, o que é que ele vai fazer? Vai instaurar aquilo que nós vamos chamar como o governo republicano pela primeira vez na Inglaterra. Portanto, ele vai ficar no poder e é interessante você perceber que este indivíduo sai ou cria um mini-exército que há de ser conhecido como cabeças redondas. E outra coisa que é super interessante é você perceber que no parlamento inglês havia lá duas câmaras, a Câmara dos Comuns, que é onde fazia parte a burguesia, o próprio Cromwell, e a Câmara dos Lordes, portanto, e que deviam discutir estes assuntos em comuns, não é? Portanto, morre depois o Cromwell em 1658, sobe o seu filho Richard, este indivíduo que não consegue tomar adiante o poder. Portanto, o poder é tomado em 1660 pelo rei Carlos II. Portanto, instaura-se de novo a dinastia Stuart, puxa-se isso até a morte do próprio rei Carlos II, entra seu filho, o Jaime. Portanto, mais uma vez, vão continuando com ideias absolutistas, até que o parlamento, desgastado com isso, decide chamar a filha Maria II, que se encontrava fora da Inglaterra, já no lar, chama também o seu marido, o Guilherme de Orange. Portanto, são eles que depois criam condições para assumir o poder a partir de 1688. A partir desse período instaura-se de novo uma monarquia na Inglaterra, monarquia parlamentarista, e era dada por certa a Revolução Inglesa, não é? A opção correta aqui é naturalmente o que? O parlamentarismo. Vamos lá, 14, na batalha decisiva pela luta de quê? Pela luta pela independência das 13 colônias americanas realizadas. A batalha decisiva, naturalmente estamos a falar da batalha de Saratoga, 1777, falta 7 aqui, 1777, acho que houve um lapso aqui, não é? Mas é 1777. Essa foi uma das batalhas decisivas para essa coisa aqui. Vamos lá, 15. A primeira fase da Revolução Americana termina com a união das 12 colônias e boicote comercial contra a Inglaterra. Este acontecimento decorre, naturalmente, que a união aqui vem 12 colônias. É interessante você perceber isso. Por que 12 colônias se nós estamos a falar das 13 colônias? Estamos a falar 12 colônias com exceção da Geórgia. Portanto, isto acontece, a união dessas 12 acontece naturalmente em setembro de 1974, não é? Termina aqui a questão 15, vamos lá ver a questão 16,
Questão 16, ok? Está aqui, questão 16. O que é que nos diz a questão 16? De novo, Estados Unidos da América. Vejam que estamos aqui simplesmente a resolver Estados Unidos ou revoluções, né? Esse é um tipo de exames da CIPOL. Os exames da CIPOL são muito assim mesmo. Vamos lá. A primeira Constituição dos Estados Unidos da América, formada após a proclamação da independência das 13 colônias americanas do Norte, foi no ano de, naturalmente que a opção correta é 1887. Naturalmente que o reconhecimento da independência da América há de ser naturalmente em 1783, mas a Constituição só viera a ser anunciada, até 1887 e promulgada no ano seguinte, não é? Dizer que essas datas aqui são todas elas super importantes. Eu acredito que vamos ver à medida em que vamos vendo ok, depois temos aqui Montesquieu. Ok, deixe-me só fazer algumas referências relativamente à Revolução Americana, porque estou vendo que as questões que se seguem aqui já não falam da Revolução Americana, sendo que ela é muito importante. Eu estava a dizer, aqui algumas datas são importantes, não é? E é importante que a gente perceba que quando falamos da Revolução Americana, existem algumas causas, algumas coisas que acontecem um pouco antes. Bem, relativamente à cronologia, o tempo mais determinante para olharmos para essa questão de batalhas, não batalhas ou luta mesmo pela Revolução, acontece mesmo a partir de 1663. O que acontece em 1763? 1763, vamos registrar o fim da Guerra dos 7 anos entre a Inglaterra e a França, onde a Inglaterra sai vencedora deste conflito, mas apesar de sair vencedora deste conflito, sai totalmente desorganizada economicamente, o que vai criar um grande distúrbio dentro das suas colônias da América. O que a Inglaterra faz? Começa a instaurar uma série de impostos que lá vão acontecer. Temos lá, por exemplo, o caso dos impostos de lei de açúcar, que vai acontecer mesmo em 1764. Vamos ter o de selo em 65. Vamos ter não só uma série de selos, mas existem alguns incidentes que vão acontecendo dentro das colônias, que vão criando esses conflitos, que é o caso até principalmente do próprio incidente de Boston, não é? Quando os colonos não querendo ver a Inglaterra, os colonizados não querendo ver a Inglaterra, a metrópole circular naquela zona, o que é que vão fazer? Vão derrubar o navio que levava o chá para as colônias, portanto, criando um incidente de Boston, que depois será retaliado a partir daquele incidente e reaproveitado, não é? Existe uma série de congressos. Temos o primeiro congresso que já havíamos mencionados na questão anterior, que é o congresso mesmo de Filadélfia, que é o primeiro congresso que vai acontecer mesmo no dia 1774, em setembro, na Filadélfia, não é? Depois vamos ter naturalmente o segundo congresso, que há de ser no dia 14 de julho de 1976 também. E é interessante esse segundo congresso, porque é neste congresso que vai se assinalar a declaração da independência, a redição da Carta da Independência, ou da Declaração da Independência, por Thomas Jefferson, no segundo congresso, a Declaração da Independência. E não só o George Washington é tido como também o líder militar. Esta independência, que depois já de ser reconhecida no dia 3 de setembro de 1783. É interessante que esta guerra vai perdurar até 1881. 2 anos depois há esse reconhecimento da própria independência. A última batalha que vai acontecer em 81 há de ser mesmo a batalha de Orgentown. Vamos lá, a opção que segue é o quê? A primeira Constituição, é isso mesmo, 17, não é 17. Vamos lá, Montesquieu, filósofo, iluminista, publica em 1748 o Espírito das Leis, o Espírito das Leis, dedica ao Estado uma diversa, que a maior
a maior ênfase nessa obra está na sua... É interessante essa questão, na verdade, a opção correta aqui é naturalmente a opção B, independência dos três poderes. Portanto, o homem aqui vai falar naturalmente da divisão dos poderes, separação dos poderes judiciários, executivos, como é que é, executivos, judiciários e legislativos. Temos aqui o contrato social. É interessante começar com o contrato social porque era do Erich, isso é muito famoso, mas o contrato social é do Rousseau, não é? É de um outro filósofo também contra absolutismo, que é o próprio Rousseau. Vamos encontrar outros, o caso de John Locke, que era mais de liberdade, de quê? Liberdade política. Vamos ter o outro que é Voltaire, que era mais de tolerância religiosa. As pessoas são livres de seguir a religião que quiserem, as pessoas são livres de seguir que tipo de política também quiser. Ok, vamos lá. A opção correta aqui é B. 18. A primeira Constituição Francesa, resultante da Revolução Francesa, foi promulgada naturalmente, que há ter sido isso em 1791. Essas datas estão aqui também, são super importantes. Daqui até 1992 temos aquela primeira fase, que é a fase como é que é? Da Assembleia Constituinte, né? Depois temos de 92 até 95, temos a fase da Convenção Jacobina, não é? Depois de 95, vamos ter como é que é? De 95 sim, até 99, vamos ter naturalmente a fase do diretório, não é? Essa fase do diretório que vai acender aquele frico ali, o Napoleão Bonaparte, que era mais dos jacobinos. O anterior, o diretório, é onde aparece uma das figuras super emblemáticas, que é o Maximiliano, né? Maximiliano Robespierre, já deu para perceber, né? Ok, vamos lá. 18. A opção correta aqui é A, naturalmente. A Revolução Burguesa na Inglaterra e Francesa nos séculos 17 e 18 são importantes porque significam a derrota. A derrota de quê? Naturalmente que estamos a falar da derrota do sistema feudal. A sistema feudal, ela em parte foi acompanhada pelo sistema absolutista. Se tivéssemos aqui absolutista, íamos colocar absolutismo. Mas como não temos, a opção correta aqui é naturalmente o sistema feudal. Não se pode falar aqui do sistema escravagista, porque o sistema escravagista é o sistema que antecede o sistema o sistema feudal. É primeiro o primitivismo, o escravagismo, o feudalismo, o capitalismo, em diante. 20. No Congresso de Viena, reunido entre 1814 a 1815, depois da primeira abdicação de Napoleão Bonaparte, as grandes decisões saídas foram tomadas pela. Naturalmente que a opção correta aqui é naturalmente a opção A. Estamos a falar de quê? Da Prússia, estamos a falar da Áustria, estamos a falar da Inglaterra, estamos a falar também da Prússia. É interessante falar disto porque a conferência de Waterloo, o Congresso de Viena, naturalmente, acontece meses um pouco antes da prisão, ou como é que é, do travamento de Napoleão Bonaparte, da expansão napoleônica, não é? Portanto, no próprio dia 15 de junho, neste caso, dia 15 não, dia 18 de junho de 1915, ok? Vamos lá tomar a dianteira. É interessante que houve uma pequena batalha nesse dia 18 de junho de 1915, que é a Batalha de Waterloo, onde se prende o próprio Napoleão. Ok, vamos lá. A primeira fase da Revolução Industrial ficou particularmente limitada à Inglaterra, não? Okay? Ela era a verdadeira oficina do mundo. Este fato deu-se no período de quê? Naturalmente que a opção correta aqui é essa última, que é 1760 a 1840. Há uma coisa muito interessante aqui, é que este ano se repete duas vezes. Mas mesmo que se venha a repetir duas vezes, é a correta. Você pode marcar a B se quiser, pode marcar a C. O que eu não concordo muito é 30, esse aqui não concordo muito.
Não é? Não, esse aqui até podia concordar com 70, mas o problema já é o 7 aqui. Esta aqui eu podia, como é que é? Esta aqui eu podia concordar, mas o problema o 30 é muito recuado. No mínimo aqui tínhamos que ser 1850, mas como temos 40 o mais próximo, consideraríamos o D ou C. Eu não sei porque que aconteceu essa falha, se foi propositada ou não. Mas o que é interessante aqui é você perceber na primeira fase. Primeiro encontramos ali a Inglaterra. Não só estamos a encontrar a Inglaterra porque é na Inglaterra onde eclode a própria Revolução Industrial. A outra coisa que é super interessante é você perceber que tipo de instrumentos, tipos de máquina, que tipo de energia eram usadas dentro nesse período, na primeira fase. Na primeira fase nós vamos encontrar a transição de uma energia natural para uma energia mais, como é que é? Da energia humana para uma energia natural. Estamos a falar do uso de carvão, energia eólica, energia solar. Solar não é? Solar já estou a exagerar um bocadinho. E não só, para o carvão temos aqui que tipo de máquinas? A locomotiva, que era a máquina a vapor. Portanto, há aqui uma pequena transição de manufatura para maquinofatura. Quer dizer, os trabalhos manuais perdem espaço pelos trabalhos de máquinas. Não é? Ok, vamos lá. O plano Schiffley, que é guerra relâmpago em outros casos, elaborado em 1900 por general Griffith, levou em pouco tempo a submissão de países como a França, a Bélgica, a Rússia. No entanto, a ofensiva alemã foi contida. Portanto, temos aqui algumas batalhas, só para perceber que tipo de batalha isto poderia ter vindo a acontecer. Nós temos aqui a batalha que vai determinar isso é naturalmente a segunda batalha de mar. Estou a dizer segunda batalha de mar porque esta vai ter a primeira batalha de mar, não é? Que vai acontecer entre dia 5 a 12 de setembro de 1914, essa na verdade vai inaugurar as batalhas em direção à França na Primeira Guerra Mundial, que vão ser criadas pela própria Alemanha contra a França. Depois vamos ter a segunda batalha de Marne, que é mais decisiva para terminar ou acabar com a França, que vai acontecer entre dia 15 de julho a 5 de agosto de 1918. É interessante você perceber que existem várias batalhas mesmo, que aqui não posso se calhar mencionar. O caso da batalha de Somme, de 15 de setembro de 2016, o próprio Verdun, de fevereiro de 1916, o Ypres, de 25 de abril de 1915. Então são uma série de batalhas. Gente, vamos terminar aqui o exame, resolvemos as duas partes desse exame, fico de resolver as demais partes. Vou tentar mesmo ainda hoje resolver as demais partes e postá-los como forma de permitir que os jovens que vão fazer exame próxima semana possam estar preparados. Qualquer coisa, deixa aí seu like, não sai, deixa aí no comentário, não sai desse vídeo sem deixar seu like, sem comentar, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, é só copiar o link, ir lá partilhar, e assim estará a me ajudar o canal e a dar moral para que eu faça mais este trabalho. E muito obrigado, valeu!